Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu sistema de criação de peixe em caixa d'água, 15 de junho, um feriado muito bom para passar com a família, né? E também assar um gostoso peixe. E aqui eu estou para fazer um vídeo, né, de todo o meu sistema, ele de maneira integral, tá? Então vou estar explicando tudo aquilo que vocês já viram em vídeo, tudo num só vídeo, né? O meu objetivo aí é colocar esse vídeo no meu manual. Então, como concluir todo o processo, eu vou estar então fazendo uma explicação geral. Então, primeiro passo, importante, local, tá? Então, para você montar todo esse sistema que você está vendo aqui nesse vídeo, você vai precisar de 2 metros de lá para cá, tá certo? Para dar um espaço aqui para você poder passar caso precise. Então são 2 metros. Da ponta do decantador lá atrás do balde, né? Lá atrás do decantador, até aqui você vai ter que precisar de um espaço para passar também, são 3,20 m, tá? Então de largura, tá certo, pessoal? Largura aí são, ó que bonito, pessoal, que bonito. De largura são 2 metros, comprimento 3,20 m. E o local pode ser qualquer lugar, qualquer local para você montar sua caixa? Não, tá? Não pode ser qualquer local. Precisa pegar sol pelo menos uma vez por dia. Isso, pessoal, é muito importante. O sol, ele tem muita influência na criação de peixe em caixa d'água. Precisa também ser um local ventilado, que haja circulação de ar também próximo da caixa. Isso também é muito importante, a questão da circulação, né, do ar na região da caixa, tá certo? Por cima, tudo. Isso é muito importante. Então, lugar coberto não é aconselhável, pessoal. Lugar 100% coberto. Eu aqui na minha caixa, principalmente, eu tenho uma parte aqui que pega o sol, né, na caixa. Então isso me favorece bastante, tá certo? Alguns períodos entra água aqui, entra sol na caixa. Então, debaixo de cobertura, o risco, né, do lugar fechado é que pode trazer aí algumas doenças para os peixes, né? E o crescimento do peixe é muito pouco, tá? O peixe não se desenvolve muito bem. Então, duas dicas aí importantes, tá? Tamanho do espaço, 2 metros, tá? De largura, 3,20 m de comprimento. Local ventilado, que pegue sol pelo menos uma vez por dia. Se for um lugar que tenha muito sol, aí precisa fazer uma cobertura aí com telha transparente, para que o sol direto na caixa também é prejudicial, pessoal, tá certo? A caixa fica com águas verdes, né? E os peixes aí ficam respirando pela superfície, porque a água acaba ficando morna. Isso também é prejudicial. Então tem que fazer um balanço, tá? Entre não pode ficar com sol, nem mesmo com sol em excesso, tá bom? Agora, outra coisa importante. Qual é o tipo de caixa, tá? Então, pessoal, olha, não procure comprar uma caixa nova ou uma caixa semi-nova, ou seja, em bom estado de conservação. Se quer ver você ter problema, o sistema está todo montado, tá certo? E de repente o que acontece, né? Começa a ter vazamento, tá? Na sua caixa, e aí então você vai ter um sério de problema aí para desmontar todo o sistema, né? Tirar aí os peixes para comprar uma outra caixa. Então, o aconselhável mesmo aqui é você já partir por uma caixa boa, tá? De boa qualidade. Então não compre qualquer tipo de caixa, tá certo?
Outra coisa interessante, tá? É quando então você adquiriu a caixa, tá certo? Tem o local, tem a caixa, e você vai instalar então a sua caixa. Então você vai colocar bem no meio da caixa, tá? Aqui tem um carocinho quando nós compramos a caixa, aqui nesse meio, tem então, você vai colocar uma franja de 50, tá bom? E aqui, ó, subindo essa válvula com rosca, tá? E aqui conectando então esse T, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, esse T tem o cano aqui, que é uma parte, no final dele você vai colocar um registro. No final também do outro cano, você vai colocar outro registro. Eu estou deixando aqui, pessoal, esse cano aqui, para mostrar para vocês que vocês podem substituir o cano, esse cano marrom que é caro, por esse cano aqui de 50 que é mais barato, tá certo? Por quê? Aí você pode derreter aqui, por exemplo, eu derreti, para poder encaixar aqui para vocês verem. Então o sistema fica mais barato e funciona perfeitamente, tá? Até aqui mesmo, se você for colar aqui do lado, no cano branco, também dá certo, tá certo? Para você desenvolver isso. Então vai ficar um registro de um lado e um registro do outro lado, tá bom? Estão me entendendo? De um lado você vai montar todo o sistema para os decantadores. Do outro lado você vai montar todo o sistema para a aquaponia, tá certo? Por que nós temos que fazer desse jeito, pessoal? Porque o resultado disso é muito bom. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui o resultado. Eu estou então com a minha bomba de aquaponia ligada, tá? Vocês percebem aqui que eu tenho até um redemoinho aqui, ó, entendeu? Tá vendo a sujeira ali, ó? A sujeira vai, ó, ela afunda, tá? E ela é puxada lá para baixo pelo suspiro. Então sai aqui, ó, estou vendo algumas sujeiras aqui por cima, né? Então o que acontece, pessoal? Com aquela técnica que eu ensinei para vocês ali, vai ficar assim seu sistema. Vai ficar com o redemoinho no meio, tá? A sujeira vai ser tudo puxado por esse redemoinho e o resultado vai estar lá no fundo, tá certo? Olha lá o fundo lá, toda a caixa limpinha, tá? O seu sistema vai ficar com caixa d'água todo limpa. Você não vai ter sujeira na sua caixa d'água, você pode ter certeza. E fazendo aquela técnica ali, você vai ter isso aqui de oxigenação. Tá vendo? Eu já estou mostrando para vocês o resultado final, tá? Né? Porque alguém pode falar, ah, não vai dar certo. Mas olha, pessoal, não fala isso porque dá certo, tá bom? Olha aqui, ó, coisa bonita. Então esse redemoinho aqui numa caixa d'água, pessoal, é uma coisa linda demais, né? E outra coisa importante, nesse sistema você não tem cano no meio da caixa, tá? A ideia de todo esse processo é deixar a caixa d'água limpa, sem nada, né? Totalmente livre para os peixes, né? Olha aqui, pessoal, a sujeira lá, tá vendo a sujeira? Sendo puxada lá, ó, pelo redemoinho, entendeu? Ela cai aqui no meio, pelo redemoinho e vai para lá no suspiro. Então, pessoal, é aconselhável dessa maneira que você tem que montar a sua caixa d'água, tá certo? Na parte de baixo. Vou agora explicar para vocês como levar esse cano. Então, aí o que acontece? Você tem o cano aqui. Com licença aqui. Olha, aqui é o cano, tá bom? Que vem da aquilo que eu mostrei para vocês lá. É o cano que vem por baixo. Aqui está o registro que eu falei, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês agora como chegar o cano até o decantador, tá bom? Então aqui, ó, desse cano você vai colocar um T. Desse lado esquerdo aqui, por enquanto não vou falar, que é dos decantadores, tá? Então agora eu vou falar sobre levar os canos do fundo da caixa até o decantador. Esse aqui é o cano de retorno já do esgoto, mas eu explico depois. Então, desse cano para cá, você vai cortar um cano de 57 centímetros, tá bom? E aqui pessoal, que tá aterrado, tá? Aqui no final dele você vai colocar um T. Mas em todo caso, para você se basear direitinho, olha, todo o processo ele tem que acompanhar esse alinhamento da caixa, tá vendo? Esse final da caixa aqui, ó, todo o alinhamento da caixa, tem que montar todo o seu sistema nesse alinhamento, tá certo? Então, vamos lá. Aqui então, repetindo, eu tenho então o registro, tenho o T, no T eu conecto um cano, tá certo? Esse cano tem 57 centímetros, e aqui eu coloco outro
no meu caso, outro T. Sendo que esse daqui para lá, ele vai para o meu esgoto, tá bom? E aqui está aberto no momento. E daqui para cá, ele vai para o meu decantador. Então eu vou mostrar como fazer para chegar até o decantador. Então, desse cano para cá, até essa válvula aqui, eu tenho 52 centímetros. Pegando essa válvula aqui, esse joelho aqui, ó, tá subindo o joelho, tem esse cano aqui que é muito importante, pessoal. Ele tem 80 centímetros, tá bom? Esse cano. Mas para você medir ele direitinho, deixa eu explicar para vocês. Esse cano, ele fica... Deixa eu sentar aqui, né? Esse cano, ele fica 10 centímetros abaixo da caixa. 10 centímetros. Como a minha bancada está na mesma altura da caixa, então é 10 centímetros daqui para baixo, tá bom? Isso aqui é importantíssimo. Então você coloca lá o joelho, vem sobre o cano, 80 centímetros de cano aqui, daqui para baixo, 10 centímetros da caixa, tem um joelho branco, uma luva e do lado descendo outro joelho, tá certo? E aqui não tem furo. Importantíssimo nós falarmos sobre esse assunto. Aqui daqui para baixo eu tenho 60 centímetros de cano, tá bom? Então, fixado já nesse cano aqui, olha, fixado aqui nesse cano, eu já tenho uma redução. Ó, aqui tem, ó, você vê aqui um balanço aqui onde eu derreti, eu conectei aqui uma redução de 50 para 40, tá certo? E no pedacinho, no caninho de 40, eu coloquei mais um pedacinho de cano e nele eu fixei minha borracha, ela encaixa direitinho. E aí eu travei aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, tá bem travado. E aqui então tem a borracha que ela vai pro minha bomba. Essa bomba, pessoal, de máquina de lavar, ela é muito boa, tá? Você protege da chuva, né? E ela dura muito tempo. A média de vida dela mínima é 10 meses. E conectado à bomba, eu tenho aqui então a saída, a bomba tem uma entrada larga, mas a saída é bem estreita. Então eu conectei um pedacinho de cano de 3/4 de riti, tá bom? Do lado eu coloquei uma redução de 3/4 para 50, tá? E aqui eu encaixei numa luva, mas na realidade não precisa pôr essa luva não. Você pode encaixar direto aqui no joelho, tá certo? É que tava, no meu caso, já tava as duas intercaladas, então eu aproveitei, tá bom? Então aqui nós temos então uma redução, um cano de 3/4 de retiro para encaixar na bomba, uma redução de 3/4 para 50, aí você encaixa ela, no caso aqui no joelho, né? E ela vai subir, tá bom? E quando ela vai subindo aqui, então ela sobe, como você está vendo aqui, tá vendo? E ela vai encaixar aqui no meu decantador, tá certo? E qual é o tamanho certo para mim poder saber aonde fazer o furo do decantador? Então, se o decantador é de 100 litros, então você põe na metade da metade. Então a metade é aqui, a metade daqui, metade da metade. Você coloca então um furo, você faz um furo, tá? Você põe o decantador direitinho, vê onde vai subir os canos, né? E encaixa então essa válvula aqui. Eu tenho aqui, pessoal, para vocês verem aqui, dois baldes, né? 2 baldes de 100 litros, tá bom? Aqui debaixo, o que tem aqui dentro? Na parte de baixo eu tenho então 4 tijolos. Em cima desses tijolos eu tenho manta acrílica, tá certo? Você pode colocar manta acrílica ou de 4 a 6 sacos de cebola ou saco de batata, tá certo? Aqui todinho bem direitinho, bem forrado. E em cima eu tenho de novo 8 tijolos. Estão vendo aqui? 8 tijolos aqui que eu estou apresentando para vocês. Aqui em cima. Aqui embaixo tem um cano, tá? Esse cano aí, ele vai até o fundo da caixa, tá? Vamos ver se eu consigo tirar ele. Ele está bem preso. Fundo da caixa. Então esse cano aí, eu vou mostrar no outro decantador para ser mais fácil. A altura dele é a altura aqui, ó. Fica na altura debaixo desta válvula aqui, ó, né? Nessa franja que vai desse decantador para o outro. Então aqui é o tamanho daquele cano branco lá. E eu vou mostrar a importância dele já, tá certo? Então tem 8 tijolos. Passando depois, eu tenho aqui, ó, uma franja
cortada nos dois baldes, na parte de cima, bem, ó, bem na parte de cima mesmo. Veja vocês aí, ó, como é que eu fiz aí, ó, tá vendo? Encaixei, pus uma luva, então a água passa desse decantador aqui, ele passa pro outro aqui. Então o que acontece, pessoal? A água vem suja de lá, uma boa parte já grossa já fica presa aqui, não sobe, tá bom? Então esse objetivo aqui, ó, desse cano, ele regulariza o nível da água da caixa e ao mesmo tempo impede que a sujeira vá para o decantador, entendeu? Esse aqui é onde a cada 2 ou 3 dias, vou explicar depois, eu abro a válvula para jogar água para o esgoto. Mas tudo bem, vamos aqui novamente. Então a água vai passar desse balde para esse outro balde aqui. Então você vê aqui, ó, tá certo? Essa água aqui descendo, passando para esse decantador. Essa outra aqui é da minha aguaponia, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então eu quero falar para vocês aqui sobre esse cano aqui, que eu já falei antes, tá bom? Esse cano aqui, ele tem um cano de 50, cortei 10 centímetros dele da ponta até aqui, tá? E a altura dele, como eu falei antes, ele fica debaixo dessa franja aqui, ó, para debaixo da franja. Esse cano aqui, ele é útil para quê? Vamos supor que o sistema fique cheio, né, de sujeira de peixe, tá? E a água não consiga passar pelos poros para subir, porque está tudo tomado. Então o que acontece? Aí esse cano entra em ação, aí a água passa por dentro desse cano aqui, tá certo? Então ele tem muita importância, principalmente aqui nesse lado, evita que seja forçado demais a bomba, se caso ficar muita sujeira no sistema, tá? E lá na manta acrílica ou no saco de cebola vai ficar muita sujeira que impeça a água de subir. Então aí ela sobe pelo cano, tá? Aquele cano, ou aqui é o contrário, né? A água entra por cima. Se caso aqui ficar muito cheio de sujeira, aí a água realmente ela desce por aquele cano, vai para lá embaixo e o sistema continua funcionando normalmente. Então, pessoal, são 2 baldes, como vocês estão vendo aqui, ó, direitinho, tá? Então o que eu tenho aqui nesse balde? Eu tenho aqui um saco de pedra 1 de construção. Abaixo desse saco eu tenho 2 sacos de carvão, tá? Carvão, lavei bem o carvão, coloquei num saco desse aqui também, tá? Ele tá bem abaixo. Aí depois do saco de carvão eu coloquei então a manta acrílica. Você pode colocar a manta acrílica ou 4 a 6 sacos de cebola, desses sacos aqui, ó, tá certo? São muito bons também, são excelentes. E abaixo dessa manta acrílica eu coloquei 4 tijolos. Então, repetindo, né, aqui eu tenho 4 tijolos, a manta acrílica, 2 sacos de carvão, 1 saco de pedra, tá? E aí eu vou ter todo esse produto que você está vendo aí, a água fica desse jeito. Então o que acontece, pessoal? A água, ela vem daqui, tá? Do outro decantador para cá. Então ela desce, essa água aqui ela vai descer, tá certo? E aqui vai para o meu decantador. Então a sujeira que tem a sujeira aqui, ela vem aqui para baixo, tá vendo? E aí o que acontece? A água ela vai subir aqui, ó, tá vendo? Encaixado aqui, eu tenho então, quando for fazer o corte do balde, já coloca no lugar certo, onde você vai fazer todo esse processo, tá? Você vai ter que encaixar nesse cano aqui, ó. O cano vem dentro da bancada. Olha que esse cano vem dentro da bancada. Então você vai fazer o furo, colocar esta válvula aqui, tá? A franja, do lado um joelho subindo e aqui, pessoal, um cano, tá? Esse cano, a altura dele é 10 centímetros abaixo da caixa, tá bom? Do nível da caixa, coloca 10 centímetros aqui para baixo. Eu tenho mostrado um vídeo que era para fazer um furo aqui, tá certo? Mas, pessoal, não faça esse furo não, até tampei aqui. Por quê? Porque quando eu instalei a aguaponia, começou a sair água por aqui, tá? Então a maior pressão da água começou a sair água por esse furo. Então tem vídeo aí que você vai encontrar meu que eu explico que tem que fazer essa válvula, um furinho aqui. Então já estou passando para vocês não fazerem, tá bom? Como não tenho como tirar mais os vídeos, então estou só corrigindo esse erro aqui. Do lado eu tenho um cano descendo em direção ao cano branco, tá? Aqui, ó, eu tenho um pedacinho de cano aqui dentro, ele cai aqui numa redução de 50 para 100 de cano branco e ele vai para mim até o final, tá certo? Qual é o tamanho desse cano? Esse cano aí vai ser, né,
até chegar na parte de baixo aqui, ó. Estão vendo vocês aqui? Na parte de baixo aqui do chão. Aqui eu tenho de novo uma redução de 50 para 40, tá bom? Aqui eu encaixei ele num T, né? E aqui ele vem por baixo. Estão vendo aqui por baixo? Olha aqui, ó. Chegando lá aqui, ele sobe na direção, olha, na direção da caixa. Você pode até puxar um pouquinho mais para cá, tá certo? Na direção da caixa, coloca um outro joelho e ele vai subir. Vai subir, tem um outro joelho aqui e vamos para a parte de dentro da caixa agora, tá? Então aqui eu tenho uma luva, né? Mas aqui você pode pegar direto, pode até usar aqui branco, né? Não precisa você usar marrom, é que eu tinha em excesso. Então eu estou usando marrom porque eu já tinha, tá? Não que tenha que ser marrom, tá? Tem uma redução aqui de 50 para 40. Então, quando eu chego aqui, ó, de 50, tá? Aqui a luva, 50 para 40. E aqui eu encaixei um T de 40. E em seguida um joelho de 40, tá certo? Nesse joelho daqui para baixo eu tenho 30 centímetros de cano. E lá no final eu tenho então o quê? Eu tenho aqui exatamente outro joelho. Então, pessoal, aqui funciona da seguinte maneira. Você percebe que na aguaponia, você usando duas bombas, a água ela fica muito forte, tá certo? Olha como que fica o redemoinho. O redemoinho fica muito violento, tá bom? Com uma bomba só, também tem redemoinho, mas não é tão forte como está aqui. Então, esse processo é bom, porque durante o dia você pode deixar ele ligado, tá? Que vai funcionar tudo direitinho. Mas o problema, pessoal, é o seguinte, é que você não pode deixar essa água tão forte assim durante 24 horas, senão os peixes se estressam também, tá? É útil durante o dia porque você limpa a caixa, ela fica boa, e sem peixe na caixa, ela não fica com sujeira no fundo. Então ela faz tudo aquilo que você espera que o sistema tenha. Então, mas só que à noite eu faço diferente, tá? Eu deixo aqui imóvel para eu poder tirar quando eu precisar, ó. Tá vendo? Tá quanta água. E aí, então eu retiro essa válvula aqui à noite e coloco esse T aqui, ó. Tá bom? Ou você pode deixar também o T, caso você não queira mexer muito no sistema, outro T. Mas eu deixo mais à noite. Por quê? Ela não me circula muito a água, tá? Ela continua com o mesmo processo de oxigenação, só que a água não fica circulando. Depois eu vou deixar aqui um pouco, tá? E vou mostrar para vocês depois que vai diminuir a circulação, mas não diminui a oxigenação, né? E nesse processo aí vocês vão ver que vai sair oxigênio pelos dois lados. Vamos ver se nós conseguimos ver aqui, né? Olha só, né? A oxigenação da caixa, tá? Dos dois lados aí do T sai oxigênio. E aqui ó, você percebe que já diminuiu, tá? O meu redemoinho, né? Então, só que eu percebi o seguinte, que com esse processo a caixa não fica tão limpa, tá bom? Mas você pode deixar desse jeito com seus 100 peixes aqui dentro, peixes grandes. Você só vai usar as duas bombas, pessoal, com peixe aí acima de 15 centímetros na fase de engorda. Na fase de juvenis, de alivino e juvenis, é uma bomba só, tá? Na fase de engorda é porque os peixes precisam de maior número de oxigênio e precisa também aí de limpar melhor o sistema. Então você fica tranquilo aí que vai dar tudo certo, tá? Então aqui vai estar começando a diminuir já aí, ó, a circulação da água, mas a oxigenação continua, tá? Então esse aí foi, eu falei para vocês aí sobre a questão de nós, então, oxigenação. Agora vamos falar um pouco aqui sobre a questão dos canos que saem debaixo dos decantadores. Então, pessoal, é o seguinte, percebe que debaixo dos dois decantadores está encaixado um cano de saída. Estão vendo? Então, vamos começar daqui. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai encaixar um cano aqui de cima até chegar na parte de baixo do chão. Tá bom? Essa válvula aqui, esse registro, não precisa, tá, pessoal? Não precisa.
Vou explicar por que depois. Então aqui você põe um joelho. Esse cano tem que passar em cima do cano, do outro cano de oxigenação que sai da caixa. Então ele vem aqui, tá? E do lado, na direção desse outro registro aqui, ó, que vem no outro decantador, você coloca um joelho. Como eu falei, não precisa desse registro aqui. Você pode economizar isso aqui, tá bom? Você coloca um T, tá? Andando mais à frente, na direção, ó, ali em seguida eu tenho um joelho. Então esse joelho tem que vir na direção do final da caixa. Um pouco mais para dentro aqui. No meu caso, um pouquinho mais para dentro, né? Por causa do morro. Então aqui eu tenho a direção, eu tenho aquele encanamento, então ele vem embora. E aqui eu tenho um registro. Então esse registro que é importante, tá? Porque você abrindo esse registro, você despreza a água dos dois decantadores. E até quando você for fazer uma TPA parcial, você abre ele aqui, por exemplo, rapidinho, né? Você abriu aqui, a água dos 12 decantadores já descem, tá? Porque a cada, por exemplo, 2 ou 3 dias, com peixes grandes, é preciso abrir esta válvula, tá? Para limpar o cano, tá? Todos os canos do sistema. Por quê? Porque, por exemplo, como não vai ter aqui essa válvula, a sujeira que fica no fundo aqui do decantador, na parte de baixo aqui, né? Ela vai descendo e fica nos canos todinho. Então a cada 3 dias você vem e abre aqui essa válvula, tá? E a sujeira vai embora. Então depois da válvula, tá? Você coloca um joelho e esse joelho vai encaixar exatamente naquele T que vem debaixo da água, debaixo do água que vem debaixo da caixa, tá certo? Só que quando você for fazer TPA, você fecha essa válvula aqui, tá bom? Você fecha ela e a água vem de lá, né? Direto aqui e vai lá para fora, tá certo? Então é assim que você faz. Se você quiser limpar, por exemplo, só o cano aqui de baixo, mesma coisa, você fecha lá, abre aqui como está aberto e a água também vai para fora. Então no começo para fora. Então pessoal, no começo esse aqui então ele vai para o meu decantador. Mas no momento você percebe aqui que essa válvula de esgoto ela está aberta, né? Por que ela está aberta? Deixa eu explicar para vocês. Porque eu não consegui aqui do outro lado montar o cano de saída, tá, da água aqui, tá certo? Então o que foi que eu fiz? Eu aproveitei aquele cano que vem de lá do esgoto, tá bom? Instalei outro cano aqui para levar a água lá para minha montagem da aquaponia e instalei depois outro registro lá para frente do meu cano, né, aonde eu então controlo o meu esgoto. Então era ali, agora é na parte de baixo. Então o que acontece, pessoal? Vamos supor aqui que o cano, né, tá aqui, ó, saindo na parte de baixo da caixa, tá bom? Tá no fundo. Vamos supor aqui. Aqui eu não cortei por causa da minha árvore, como eu já falei antes. Isso aqui é um pé de limão e tá carregadinho. Uma benção para nós isso aqui em casa. Então aqui, ó, imagina que aqui está o cano, tá? Que vem na parte de baixo. Então você pôs o registro e depois do registro você vai pôr um joelho. Esse joelho, você vem com ele aqui, tá certo? Vem aqui pro canto. No caso meu aqui, eu coloquei esse registro aqui porque eu não consegui encaixar lá, mas ele não fica aqui não, tá? Ele fica debaixo da caixa, que nem vocês viram no anterior. E aqui então também você pode colocar aqui em seguida, veio o cano, né? E aqui você pode pôr uma luva, tá bom? Aqui, ó, aqui eu pus um T porque eu tava sem conexão aqui. Então depois nesse cano que vem de lá, você vem aqui, coloca um joelho, como tá aqui, ó, tá? Um joelho no caso aqui de 50 para 40, tá? E aí esse cano, mesma coisa que eu coloquei outro, ele sobe, fica 10 centímetros abaixo do nível da caixa d'água e ele retorna aqui, ó, tá? Vocês percebem aqui, ali tá a minha bombinha, tá? Ali tem a encaixe do cano de 3/4 para 50, tá? Esse aqui também eu aproveitei, pessoal, tá? Não precisa,
ó, essa válvula aqui de 3/4 para 50, você pode encaixar direto aqui, ó, nessa luva aqui, ó, tá certo? E aí o que acontece, né? O cano que sobe é um cano de 40 e ele vem aqui até a parte de cima, onde eu tenho então a minha água-punia. Estão vendo aqui? Então, pessoal, é assim que eu fiz. Fiz essa instalação aí, como vocês estão vendo aí agora, tá certo? Olha aqui, tá? A água caindo lá, ó, em quantidade. Estão vendo a água caindo em quantidade? Funcionando muito bem todo o sistema, tá bom? E aqui dentro tem uma coisa muito importante, são as pedras, tá? Em cada buraco desse eu tenho pedras aqui dentro, tá bom? Quando eu fiz esse buraco eu não tinha serra-copo, então quando você for fazer, procura usar a serra-copo para ficar bonitinho, tá bom? Em todo o sistema. No caso aqui, pessoal, quando os seus peixes estão aí grandes, na fase de engorda, é de suma importância que tenha então essa água-punia, essa segunda bomba aí, tá? Fora isso, na fase de alivinos juvenis, não precisa, tá certo? E olha vocês aqui, ó, como está funcionando as duas bombas, né? Como fica a oxigenação, tá? Então esse aqui, pessoal, é na fase já de engorda. A fase de engorda tem que ficar desse jeito aí sua caixa. E você percebe o quê? Que a água não está circulando. Por exemplo, eu não quero que a minha água circule. Então, se eu deixar aquele T durante a noite, a oxigenação fica boa e os peixes não ficam estressados, se forçando 24 horas por dia nadando aí contra a correnteza, né? Porque ela fica bem forte. Olha que os peixes estão tranquilos, estão calmos, tudinho, né? Então você faz isso durante a noite. Ou se você precisar sair, viajar e tiver que deixar a caixa cuidar de alguém, tá bom? Você já deixa com desse jeito que tá aí, tá? Porque a água tá entrando normalmente pela válvula, a circulação tá normal, né? Só não tá forçando a circulação. Então, durante o dia normal, eu coloco o joelho e até mesmo, se eu quiser que ela circule, mas não tão forte, tá? Eu uso esse aqui, ó. Essa válvula aqui, lá no fundo. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ótimo. Então, se eu quiser que circule a água, mas não tão forte, com as duas bombas, eu coloco então, olha, eu derreti aqui essa parte do cano e eu encaixo uma redução de 50, né, para 3/4. E ao fazer isso e colocar aqui, a água ela vai circular, entendeu? Mas não vai circular tão forte. Então, ó, pessoal, então é isso aí, tá? Então, o importante de tudo isso que eu estou explicando para vocês, que o sistema funciona muito bem, tá? O mesmo princípio que usamos enquanto os peixes são alivinos e juvenis não é o mesmo princípio quando eles estão grandes. Isso você tem que ficar bem em detalhes. Se não tiver um sistema aí que consiga eliminar, por exemplo, com eficiência a amônia, né, os dejetos dos peixes, nossa, eles sujam muito, muito mesmo, entendeu? Então, com a técnica que estou usando, estou conseguindo manter minha caixa limpa, né, e funcional. Então, fora isso, em todo o manual eu vou estar explicando aí em detalhes, mais detalhadamente, tudo isso, até o sistema ficar 100% pronto. E além disso, tem as 50 perguntas e respostas que vão tirar dúvidas, responder muitas indagações num piscicultor aí em caixa d'água, né, iniciante, ou mesmo que você use um outro sistema, não seja esse aqui, ou se também seja bom quanto o meu, as perguntas são essenciais, tá bom? Então um grande abraço aí a todos vocês, tá? Esse é o resultado praticamente aí de muito serviço, de muito trabalho intensivo de muito tempo, né? Esse sistema, pessoal, um lembrete, não é aí para criação em grande escala, que é para hobby, para uma caixa só. No manual eu tenho alguns endereços, tá? Para quem quer
fazer um sistema em larga escala e já para criação para ganhar dinheiro, tá? Então eu tenho aí no manual também os endereços aí que é encaminhado aí para as pessoas certas, tá? Que vão ajudá-los a montar um sistema grande. Mesmo as pessoas que querem futuramente ganhar dinheiro com esse sistema de criação de peixe em caixa d'água, é aconselhável sempre primeiros eles montarem uma caixa para aprender todo o manejo, mexer com todo o sistema, para depois fazer um grande investimento para não ter risco de perda, de fazer um investimento grande, comprar várias caixas e ter risco das coisas não darem certo. Então o aconselhável sempre é montar numa caixa. E esse sistema, temos muitos sistemas bons no YouTube, e esse é mais um sistema que funciona muito bem. Então um grande abraço a todos vocês, tá? Um prazer aí tê-lo no meu canal. Agradeço a todos que já se inscreveram, os que não se inscreveram, se inscrevam, tá? E querendo aí participar do grupo de aquaponia, de criação de peixe em caixa d'água, estamos à disposição para inscrevê-los. Um grande abraço, tá? Até uma próxima oportunidade.